Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Gente perfumada é o que não falta aqui, né? Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Pai, nós te exaltamos mais uma vez. E embora estejamos em uma reunião de obreiros, eu sei que o Senhor vai quebrar alguns protocolos nesta tarde. E eu tenho certeza que o céu vai descer aqui, meu Pai. E se o céu não descer aqui, Senhor, arrasta a igreja para o céu nesta tarde. Mas fala conosco profundamente, em nome de Jesus. E a igreja diz: toma o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus é fiel. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos, irmãos, obreiros do Senhor, eu fiquei pensando no que pregar aqui. Pensei em um estudo bíblico, mas estudo bíblico depois do almoço, o pregador tem que ter muita graça, né? Senão a pessoa vai ver o céu antes da hora, né? Mas aí eu falei com Jesus e Jesus me trouxe à memória esses 3 versículos do início da Bíblia Sagrada. E se Ele me der inspiração para contar para vocês, verbalizar a metade do que vem ao meu coração, eu acredito que nós vamos sair daqui possuídos pelo temor do Senhor. O livro do Gênesis, logo no início, o seu próprio nome já diz, né? A Gênese, o princípio, o início. Ele é um livro de profunda revelação. E nós só cremos nesse livro por revelação. O homem que escreveu este livro foi Moisés. Portanto, temos que crer que Deus um dia levou Moisés a um lugar especial e abriu diante dele uma tela. Não sei nem se ele entendia o que via, mas ele foi colocando em palavras as coisas que ele enxergou na eternidade. E ele viu a criação do universo. Ele não viu a criação da terra apenas, ele viu a criação do universo. E pensando nessa criação do universo, eu falei: Senhor, eu queria compreender um pouco mais como tudo isso está catalogado no céu, porque aqui na terra nós temos o livro, e o grande livro, ele dá para nós apenas alguns esboços, e cumpre ao pastor, ao pregador, ao exegeta bíblico, ao professor, cavar, estudar, e encontrar o que está escrito nas entrelinhas. Daqui vêm os grandes sermões, as grandes mensagens. E Deus me deu algo muito lindo aqui, eu quero passar para os irmãos. Logo no início está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Exegeticamente falando, nós temos aqui um pequeno problema de texto, porque não foi na verdade no princípio. Porque que princípio seria esse? Porque Deus é um ser atemporal. Deus é antes da eternidade. E se algum dia a eternidade terminar, Ele continuará sendo Deus. A nossa mente humana mal consegue captar isso. Então, na verdade, o texto deveria estar escrito assim: a princípio, e não no princípio. A princípio, no princípio dele, do eterno. A princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. E ponto final. Esse versículo daria para nós aqui uma caminhada de pelo menos mais 5, 6 horas de meditação, porque aqui fala sobre a criação daquilo que é visível a princípio, e também pode nos dar a visão daquilo que é invisível, porque se está escrito que Deus criou a princípio os céus, podemos entender aqui pela linguagem do apóstolo São Paulo, que é o que a Bíblia nos fala, sobre 3 céus. A cabala judaica fala sobre 7 céus. Dante Alighieri, quando foi desenhar os pensamentos do catolicismo, falou sobre 9 ciclos do inferno e também sobre 9 ciclos do céu. Mas eu prefiro ficar
com o apóstolo Paulo. Paulo falou que ele conhecia um homem que, se no corpo não sabia dizer, se fora dele, havia ido aonde, igreja? No terceiro céu. E lá ele ouviu coisas inefáveis que não era lícito o homem falar. Então, catalogando assim 3 céus, olhando daqui dessa terra para cima, teríamos a princípio o céu atmosférico, que é o céu onde os pássaros voam, onde os aviões planam. Temos o segundo céu, que é o céu cósmico, onde estão as estrelas, as galáxias, as nebulosas, as supernovas. E temos o terceiro céu, que é o céu inacessível da glória de Deus. Um céu invisível, um céu perfeito, porém incompleto. Pastor, isso soa como um paradoxo. Como algo perfeito pode ser incompleto? Responderia para nós aqui hoje um oleiro, que quando coloca o barro sobre as suas rodas, faz o vaso, e o vaso só sai da mão do oleiro, pronto. Lembra daquele velho hino que a gente cantava? Quebra o vaso e faz de novo? Só tem um momento em que o vaso pode ser quebrado para ser feito de novo. É quando ele está em construção. Porque depois que ele está pronto, foi para o fogo e queimou, não pode quebrar mais. Porque não tem mais liga, a não ser que você coloque um durepox nele. Aí quem olha de longe diz assim, que vaso lindo. Mas quem está muito perto diz, já foi quebrado. Por isso que o vaso só pode ser quebrado durante a confecção. O oleiro faz o vaso e ele só deixa o vaso sair da mão dele depois que o vaso está perfeito. Sim ou não? Aí o vaso perfeito sai da mão do oleiro e vai para a mão de uma loja que vai vender. A loja não vende vaso quebrado, ela só vende vaso. Só que o vaso perfeito ainda está incompleto. É preciso que alguém vá na loja, compre o vaso, leve para casa e na casa dê utilidade ao vaso e coloque dentro dele água, barro, terra, flores, joias. No Egito Antigo colocavam os ossos. E aí o vaso que está perfeito, agora vai estar completo. O céu é assim, ele é perfeito, porque Deus é o arquiteto supremo e ele não erra em nada. O céu foi criado à perfeição. Todavia, o céu onde Deus está, perfeito que é, ele ainda é incompleto. Quer perguntar o porquê? Só fala se todo mundo perguntar. Porque os moradores do céu estão sentados aqui ainda. O céu perfeito só será completo quando a trombeta do arrebatamento tocar e formos para lá. E eu não sei os senhores, mas se a trombeta tocar agora à tarde daqui, só 2 subirem, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Maravilha, maravilha. Então no princípio criou Deus os céus, a terra vem na sequência. Quando Deus cria os céus, ele cria a princípio o seu céu. Este que nós chamamos de terceiro é para Deus o primeiro. Estava Deus assentado na eternidade, não se sabe aonde. Não conseguimos mensurar o que Deus fazia. Eu sei que em dado momento da eternidade, o eterno sentiu solidão. E ao sentir solidão, ele se expandiu. E ele se expande através da sua palavra. E a princípio ele cria o seu céu. Um céu organizado, um céu poderoso, um céu mítico, um céu místico, um céu translúcido, um céu transcendental. E lá neste céu onde Deus está, existem coisas que nós podemos chamar de matéria, mas é porque a única linguagem que eu consigo dizer seria uma matéria inanimada, porque ele tem um trono. O João, quando observou o céu, ele viu que o céu tem construções, ele viu praça, ele viu rio, ele viu tudo isso. Então são coisas inanimadas a princípio criadas pelo Senhor, e depois que o seu céu está estabelecido, Deus então começa a colocar vida dentro do seu céu. E a vida que ele coloca tem que ter um princípio, e o princípio da vida é o eterno, que é a própria vida. Então Deus vai criar aquilo que nós chamamos de anjos. E os anjos são criados a princípio pelo sopro da boca de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos, diga comigo, espíritos. E a palavra espírito vem do grego ruach ou ruach. E ruach ou ruach é isso aqui, ó. Sopro, ou isso aqui, ó. Hálito. Então quando a Bíblia diz que anjos são espíritos, a Bíblia está dizendo anjos são vento. Anjos são o hálito de Deus. Interessante que tanto o vento quanto o hálito tem que sair de um princípio, e sai de dentro do próprio Deus. Como Deus é eterno,
a sua natureza é eterna, o que sai de dentro dele é eterno também. Sentado no trono estava, sentado no trono ele ficou. E então ele pensou nos anjos e os soprou. E o que ele viu foi muito bom. E então Deus começou a estabelecer esses seres que nós chamamos de anjo e os criou em hierarquias. Ele cria os serafins, ele cria os querubins, ele cria os ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. E o arcanjo vai ser criado num tempo distante. O arcanjo é o último anjo a ser criado, e daqui a pouco eu dou para vocês base bíblica para isso. Por que é que Deus deixou o arcanjo para o final? Porque o arcanjo, a palavra arcanjo vem de arque, e arque é chefe, capitão, guerreiro. O arcanjo da Bíblia é o mestre do exército de Deus, e só tem um exército quem precisa se proteger. E no início Deus não tinha inimigo. Se não há inimigo, Deus não tem que ter exército. Vai se proteger de quem? Não é necessário ter guerra, porque um anjo de guerra, porque não tem guerra contra ele. Então está estabelecido lá os serafins, que o Senhor os coloca para adorar o seu nome. O Senhor coloca os querubins para sustentarem o seu trono e os ofanins para enfeitarem o céu, e mais tarde serão transformados em anjos mensageiros. Até aqui, amém, igreja? Estava tudo muito bem, só que todos esses anjos que Deus criou, com exceção dos serafins, são anjos silenciosos. Anjos são desprovidos de sentimentos, porque eles não têm alma. A alma é o palco das nossas emoções. Anjo não sente alegria, tampouco sente tristeza. Os anjos são seres que nós, como igreja carismática pentecostal, amamos tanto e gostaríamos de ver. Só que todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, eles são obrigados a aparecer e liberar uma palavra de efeito, senão ninguém fica perto deles. Eles aparecem e gritam assim: não temas. Sim ou não? O anjo apareceu, a primeira coisa que ele grita é o quê? Não temas. Pergunte por quê? Porque todas as vezes na Bíblia que anjos desceram para destruir, cegar, acabar com tudo, desprovido de sentimentos. Esses anjos criados por Deus são poderosos. A Bíblia diz que eles foram feitos acima de nós, acima da nossa estatura. São seres extremamente poderosos, cada um dentro da sua área. Todavia eram anjos silenciosos, até que Deus cria os serafins e coloca dentro deles apenas uma palavra, a única palavra que eles falam: Santo, 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 Santo. Então olha que interessante, a princípio o céu era assim, ó. Não se conversa, não se fala, lá é tudo por transmissão de pensamento. Porque Deus é o espírito mor, e todos os espíritos que saíram dele estão ligados com ele, na sua semântica espiritual. Até que Deus cria os serafins e eles enchem o céu de um único barulho. Qual é o barulho? Deus olhou tudo isso e achou muito bonito. Até que um belo dia Deus tem uma ideia. A mente dele se expande e Deus resolve criar um anjo diferente. Ele vai chamar ele de querubim, mas não é um querubim normal. Ele chama querubim ungido da guarda. Ou seja, aquele que protege a adoração. Para esse anjo, Deus dá um nome, e nós o chamamos de Estrela da Manhã. Curiosamente, o mesmo nome é dado a Jesus. Lúcifer é a estrela da manhã, e Jesus também é a estrela da manhã. Isso aqui são sementes que eu planto para você depois, curioso, descobrir o porquê de tudo isso. Então, quando Deus cria este ser, Deus não cria de maneira normal. Ezequiel capítulo 28, Deus vai tecer os comentários como foi que ele criou esta criatura. Os outros ele só fez assim, pastor Abner. Aos serafins ele ensinou a palavra santo. Agora esse, Deus vai criá-lo e vai dar a ele coisas que não deu a ninguém. Deus vai dar a ele uma roupa especial. Deus vai dar a ele uma função única. No capítulo 28 do livro de Ezequiel, você vai ver o que Deus fala sobre ele. Eu te criei, você pisava sobre pedras afogueadas. Eu te dei couraça, eu te dei armadura de pedras preciosas. Eu te fazia pisar sobre as pedras de fogo. E no versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, Deus fala uma coisa que mexeu comigo e mudou a minha vida. Deus diz para ele: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras
do tambor e as obras do pífaro. Eu sou desenhista, eu consigo copiar ou desenhar qualquer figura morta. Não tem nada a ver com caixão, isso é uma linguagem artística. Qualquer figura que tenha traços definidos, eu consigo reproduzir, pastor Abel, com tamanho, tudo. Então, quando eu estava lendo sobre Lúcifer, no capítulo 26, 27 e 28, eu tive a curiosidade do livro de Ezequiel de desenhá-lo. E eu desenhei. Desenhei um anjo lindo, um rosto de bronze, um cabelo prateado. Faltou tinta para desenhá-lo como ele era. Coloquei as roupas e as cores da sua roupa. Abri suas asas. E como ele era extremamente poderoso, eu coloquei ele como a Bíblia diz. E aí quando eu li o texto que diz: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor e as obras do pífaro, eu desenhei um tambor à parte e um pífaro à parte. Recortei e tentei colocar na armadura do anjo. Não deu certo. Não tinha onde colocar o tambor. Só colocava o tambor na barriga dele e tirava a beleza da armadura. Atrás atrapalhava por causa das asas. O pífaro pendurado no pescoço ficava horrível. E eu comecei a perguntar: Deus, está escrito aqui que no dia que o Senhor criou Lúcifer, o Senhor colocou dentro dele as obras do tambor e as obras do pífaro. Levei 3 meses para compreender, para minha ficha cair, orando e pedindo: Deus, o que aconteceu aqui? Então o Senhor me disse: leia direito. Nos dias em que eu criei Lúcifer, eu não criei o tambor, eu não criei o pífaro, eu criei as obras do tambor. Eu criei as obras do pífaro. E o que são as obras do tambor e as obras do pífaro? Pastor Roberto vai nos ajudar. Pastor Roberto, qual é a obra de um tambor? Qual é a obra de um pífaro? As obras são o som. O som do tambor e o som do pífaro. E o Senhor está dizendo: no dia em que eu te criei, Lúcifer, eu criei em ti. Deus não criou do lado, Deus criou dentro. Eu criei dentro de ti as obras do tambor, as obras do pífaro. Separado é até bonitinho, mas quer ver quando junta tudo? Tambor e pífaro. Deus criou dentro dele o som. Sabe o que Deus está dizendo? Respira fundo aí, porque é revelação profunda. No dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou a música. Nós não crescemos na Assembleia de Deus, aprendemos na escola dominical que Lúcifer era o regente de um coral, sim ou não? E aonde está escrito isso?